Oi, pessoal! Professora Carla, língua portuguesa. É um prazer estar aqui com vocês para esta primeira videoaula sobre pontuação. Aqui nós veremos quais são os sinais e os símbolos de pontuação, bem como eu vou introduzir um texto narrativo do tipo narrativo para que a gente possa trabalhar com a prática de uso dos sinais e dos símbolos no texto nas próximas videoaulas. Então, esta primeira videoaula ela é imprescindível. Assistam, leiam junto comigo e as próximas aulas serão dedicadas, então, a gente aprofundar o uso desses sinais de pontuação na escrita. Então, gente, esse é um desafio para mim, para vocês, de ter aula online. E eu aceitei esse desafio. Eu acho que não tem mais volta aí a gente trabalhar com a tecnologia na educação. Vamos lá, então. Nesse primeiro momento nós vamos trabalhar o texto narrativo e esse texto ele foi adaptado por mim. Esse texto ele circula na internet, nos livros didáticos e ele já existe então, só que eu incrementei com informações de acordo com o meu estilo de dar aula e de apresentar o conteúdo. Então, esses aí na tela de vocês são os sinais e os símbolos de pontuação na escrita. Interrogação, exclamação, ponto final, reticências, vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, barra normal, barra invertida, parênteses, colchetes, chaves, aspas, travessão e hífen, parágrafo, asterisco e arroba. Esses símbolos todos nós vamos trabalhar então nas outras videoaulas que vocês vão poder acessar em separado. Vamos começar conversando sobre a relação entre a pontuação e a oralidade na escrita. Então, se eu tiver algo escrito sem pontuação, eu preciso ter um contexto ou uma situação de fala na escrita. Esse contexto ele tem que estar partilhado entre os interlocutores. Sabem aquelas piadinhas internas? É sobre isso que eu estou falando. Mas eu também corro o risco de ter uma interpretação aberta que pode causar equívocos. Por exemplo, eu vou ter lá um diálogo no WhatsApp com alguém e esse contexto ele já está partilhado com o meu interlocutor. Essa fala então diz assim: Oi, tudo bem? E esse tudo bem, se eu não tenho o contexto, então não, pode ser uma pergunta, uma afirmação ou uma exclamação. Só que, como eu tenho o contexto junto ao meu interlocutor, a resposta é marcado o encontro, então. Então, esse tudo bem, ele é uma pergunta e pode ser uma afirmação. Nesse caso, ele é uma afirmação. Oi, tudo bem? E aí, sobre o que ele está falando? Sobre o encontro e não sobre uma pergunta que o teu interlocutor está fazendo para perguntar se você está bem. Se eu tenho pontuação na escrita, e é o meu jeito de escrever, eu ainda escrevo com pontuação, o máximo que eu faço é usar algumas siglas, algumas reduções de palavras, ela fica um pouco mais formal, ou formal mesmo, e se tenta controlar sentidos. Eu acredito que a gente não consiga controlar todos os sentidos, mas há uma tentativa de expressar na escrita um anseio, um desejo e a minha intenção de fala. Então, eu tenho aí um diálogo onde alguém diz para o outro: Oi, quarentina, pode vir aqui em casa? Esse tudo bem, então, com certeza, seria uma afirmação, né? Tudo bem, eu posso ir. Então, vejam que a pontuação tem muito a ver com a oralidade. A oralidade está na escrita, através dos sinais de pontuação. Esse daí é o texto que eu adaptei para vocês e ele se chama Uma vírgula muda tudo. Ele é um texto do tipo narrativo e porque ele vai contar uma história de 4 concorrentes a uma herança. E o que fez essa herança? Através da pontuação, ela direcionou então essa herança que foi deixada. Vamos lá ler então esse texto junto comigo.
Sempre que a gente for ler um texto presencial ou online, é importante que a gente acompanhe com os olhos. Então, eu estou mostrando para vocês no cursor aí a parte do texto que eu vou ler junto com vocês, certo? 1, 2, 3. No dia 1º de abril de 1500, na Rua das Lágrimas, em sua casa, pela manhã, um homem rico, asterisco, lá embaixo. Além de rico, o homem era muito gentil e generoso, que chamava-se Senhor Dólar, agonizava em seu leito de morte. Meu Deus, estou partindo desta para outra vida. Pressentiu o ricaço que o fim estava próximo e pediu: dê-me papel, caneta e meu óculos. Então escreveu, mas morreu antes de fazer a pontuação, infelizmente. Para encaminhar os trâmites gerais, o advogado, por sua vez, solicitou aos indicados que enviassem um e-mail para o advogado@herança.com com suas solicitações. Continuando. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Para quem o falecido deixou sua fortuna? O sobrinho apareceu, a irmã chorou, o padeiro se apresentou e o descamisado solicitou, ou seja, eram 4 os concorrentes. O sobrinho, que apareceu rapidamente, então fez a seguinte pontuação: deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. A irmã, que chorava sem parar, ironicamente chegou em seguida dizendo: ai, que tristeza! E pontuou assim: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. O padeiro, que pediu cópia do testamento original, cujo parágrafo 10 do documento, ou 10º, tá, gente? Do documento previa a disputa pela herança, puxou a brasa para a sardinha dele. Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Aí chegaram os descamisados da cidade, deletando as falas anteriores. Um deles, muito sabido, fez esta interpretação: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Moral da história: a pontuação pode fazer muita diferença, inclusive na vida da pessoa, né? Vai ficar rica. Então, gente, esses são os sinais e os símbolos da pontuação na escrita. Espero que esse texto possa nos ajudar nas próximas videoaulas a trabalhar, né, o sentido, a intenção, os desejos que esses símbolos expressam na escrita. Agradeço muito a atenção de vocês e continue os estudos na próxima videoaula.